Bem-vindos a mais um Dragão Autêntico, análise do Nacional Futebol Clube do Porto, vitória por 4-0 do Porto, com um hat-trick do Diogo Jota, que na sua estreia a titular esteve brilhante e mais eficaz era impossível, e um gol do André Silva. Foi uma vitória importante, dá uma sequência de 3 vitórias consecutivas no campeonato, julgo que são 3. São 2. Empatamos no Tondela, ganhamos ao Boa Vista e agora é a segunda vitória. É a segunda vitória, exatamente. O Tondela foi empate. Mas depois, precisamente desse jogo do Tondela, creio que foi uma boa resposta do Porto. Foi o jogo, na minha opinião, mais bem conseguido deste ano. Foi o jogo mais consistente. Tal como a gente até referiu na antevisão, o Porto deveria jogar efetivamente com os seus melhores elementos e pôr a carne no assador, e o Diogo Jota, até referimos esse nome, e de facto, e na ausência do Corona, que está lesionado, lesionou-se mesmo no último treino antes do jogo, é sem dúvida uma excelente aposta, porque ele tem entrado sempre bem e tem muita qualidade. E fez golos que possivelmente um do Poadre e um Adrián Lopes não fariam, devido às suas características. Para mim foi um jogo muito consistente, o meio campo também funcionou muito bem. O Herrera até esteve num dos seus felizes dias e conseguiu também gerir bem o ritmo do jogo do Porto. O Oliver, na minha opinião, fez o jogo mais bem conseguido da época. Está finalmente a crescer e a voltar a ser o Oliver que a gente conhece e está habituada. A defesa esteve muito bem, até o Casillas esteve muito consistente nas saídas, até que é um bocadinho o seu ponto fraco. O Felipe e o Marcano estiveram imperiais, limparam tudo o que havia a limpar, por isso creio que foi uma partida muito bem conseguida e consistente. Esta é a minha primeira nota da análise deste jogo. Aquilo que tem que acontecer sempre no Porto foi aquilo que aconteceu. Aquilo que nós dissemos que tinha que acontecer e que o nosso treinador disse que tinha que acontecer. Ou seja, replicar ao longo de todo um jogo os últimos 25 minutos do futebol praticado em Inglaterra. Atitude, intensidade, foco total no jogo, os intervenientes certos, quer pelo facto de serem competentes, quer pelo facto de serem jogadores a Porto. E, como tu disseste muito bem, que diferença entre Diogo e Adrián, que é tão óbvia. Evidentemente que não temos nada contra o Adrián, que é um bom profissional, é um jogador com qualidades técnicas, mas é um jogador com muito pouca intensidade e que não serve o jogo do Futebol do Porto. Isso parece-me óbvio nesta fase. Eventualmente entrar num jogo em que as coisas estejam mais controladas, também fazer um bocadinho de contemporização do jogo, aí poderá estar bem, mas indiscutivelmente eu creio que ele até poderia ter um papel importante num eventual jogo que estivesse resolvido, e fazer descansar um bocadinho o André Silva, ele entrar à frente, que ele joga bem de costas para a baliza, combina bem com os colegas, mais até nessa ótica, porque ele não é um jogador a Porto verdadeiramente, não tem a agressividade nem a confiança necessária para poder triunfar no Porto, nunca teve, e creio que não vai ter, apesar de ter qualidades técnicas, claro que sim. Foi de facto, como estava a dizer, um Futebol Clube Porto sempre com a mesma atitude do princípio ao fim, só com uma ligeira quebra, eventualmente após o primeiro golo e depois nos primeiros minutos da segunda parte. Eu por acaso queria referir isso, apesar de ter sido um jogo muito bem controlado pelo Porto, creio que relembrei nessa altura as palavras do Nuno a dizer que queria jogar como jogou nos últimos 25 minutos em Leicester, jogar os 90 neste. Mas não conseguiu precisamente a seguir ao jogo, creio que relaxou um bocadinho e já estava o Nacional a empurrar um bocadinho o Porto, a ganhar alguns cantos. Aí o Porto, porventura, voltou a relaxar ainda um bocadinho, por isso, apesar de ter sido uma vitória por 4-0, creio que não conseguimos juntar os 90 minutos ainda a dominar e por cima, mas sejam todos como este. Estivemos lá perto, indiscutivelmente. De facto, um jogo brilhante do Diogo Jota. Esteve de facto com uma agressividade impressionante a atacar a bola, como um grande avançado, como um grande finalizador.
E ele até é extremo é um médio ala, nem é propriamente um avançado, mas num sistema mais 4-4-2, mais móvel, ele esteve muito bem, porque é muito rápido e é muito criativo, sem dúvida alguma. E ele esteve muito bem, e esteve muito bem igualmente o nosso avançado André Silva. Os dois muito bem a combinar, os dois muito bem a abrir os flancos, os dois muito bem em constante mobilidade. Também um jogo pleno do Danilo, grande jogo do Danilo, grande jogo também do Otávio, em crescendo também o Oliver. O meio-campo a servir muito bem a frente, excelente mobilidade de todo o trio da frente, porque o Otávio vem ao meio campo, mas vem também, incorpora-se também no trio da frente. Exatamente, viu-se a equipa junta, a equipa a dar linhas de passe, que é algo que tem sempre falado, o Porto recorreu ainda assim num ou outro lance neste jogo, na bola para a frente, num jogo mais direito, mas viu-se a equipa junta e coesa e a dar linhas de passe e a fazer jogo interior, sobretudo, que é algo que desequilibra sem sombra de dúvida, e o Porto tem que fazer sempre isso, sempre. Houve de facto uma excelente mobilidade de todos os jogadores, sempre a progressão, o futebol do Porto foi sempre um futebol em progressão, um futebol vertical, desgastante para a defesa do Nacional. O Nuno soube muito bem mobilizar os seus comandados para um jogo de intensidade, um jogo de pressão, um jogo de boa agressividade. Nós não víamos o Porto com agressividade, o Porto tem que ter esta agressividade, eventualmente até um bocadinho mais. Vimos na pré-época, mas como todos sabemos, tem-se vindo a desvanecer um bocadinho essa agressividade e tem que voltar e tem que ficar até ao fim, em todos os minutos, em todos os segundos, porque só assim é que o Porto pode almejar a conquistar títulos este ano. O Porto tornou fácil um jogo que tinha tudo para ser difícil. Continuar sempre assim, sem o mínimo de fragilidades até o final da época, é o caminho que o Porto tem que traçar, com vitórias e melhoria progressiva do jogo praticado. Mas a melhoria do jogo praticado não tenho dúvidas que vai acontecer naturalmente. Haja de facto atitude, haja de facto esta intensidade do futebol, porque depois o futebol fluido, em progressão, com pressão constante, com demarcações, boa dinâmica, não tenho dúvidas que vai surgir inevitavelmente. Queria dar também aqui uma palavra de apreço ao regresso do Maxi, que entrou e muito bem, como ele sempre entra com uma grande intensidade, uma grande atitude, depois de ter estado lesionado, e creio que é importante sobretudo também para refrescar um bocadinho os laterais, nomeadamente o Lyon parece-me algo desgastado nesta fase. É um jogador que é muito forte fisicamente, mas parece-me bastante desgastado, e sobretudo pelo facto de não podemos ter só dois laterais, que neste momento só os temos. Portanto é bom que o Maxi regresse e que esteja bem, esteja forte. Também acho que o Nuno esteve muito bem na gestão das substituições, geriu muito bem a entrada, os momentos das substituições, a entrada também do Brahimi, dá-lhe mais ritmo, dá-lhe mais entrosamento. Creio que no aspecto da leitura de jogo o Nuno também esteve forte. E é nesta atuada que se tem que ter, e é sobretudo conseguir finalmente catapultar isto para uma série grande de vitórias, porque os nossos rivais estão aí, estão fortes, apesar de irem escorregando aqui e ali, estão consistentes e vão ganhar também muitos jogos, e o Porto tem que fazer o mesmo, tem que ganhar todos, tem que ganhar mais do que eles. Portanto não pode desistir, não pode vacilar, não pode agora no próximo jogo voltar a facilitar e achar que a coisa se resolve em 20 ou 25 minutos, porque não se resolve. Então no Porto não se resolve mesmo, temos que lutar e dar tudo até ao fim, e aproveitar também esta paragem para seleções para retocar e refinar ainda os processos de jogo da equipa, a agressividade e o entrosamento de todo o grupo. Eu também gostava de dar uma palavra especial para o Maxi Pereira, que de facto entrou muitíssimo bem, o que significa que de facto a atitude mudou e estava impregnada, digamos, em todos os jogadores, aqueles que estavam em atividade e os que estavam no banco. Lembro-me inclusive que ele entrou e veio salvar uma bola um pouco quase in extremis que poderia ter permitido um golo ao Nacional da Madeira. Parece-me que, um bocadinho também em jeito de conclusão, que é inequívoco que o Nuno sabe o que é ser Porto e é um treinador competente, da modernidade, isso não tenho dúvidas, e começa a pôr-se em prática um futebol de qualidade que tem ainda muito a crescer, dado o potencial do plantel. Tem sobretudo a crescer a consistência, a regularidade e o passar da teoria à prática no que toca ao ser Porto em todos os jogos, mas ser mesmo, e não só dizer que somos e efetivamente em campo não o ser. Creio que falta sobretudo
melhorar esse aspecto da regularidade. Sem dúvida, espera-se de facto um Futebol Clube do Porto até ao final da época, repetimos, sempre com atitude, com intensidade, com fluidez, com boa dinâmica, com os intérpretes certos, que o Nuno também soube escolher neste jogo. Tem que manter essa coerência nos jogos que se seguem. Relativamente à arbitragem, não queremos estar sempre aqui a bater no ceguinho, como se costuma dizer, mas não é pelo facto de termos ganho, e ganho sem qualquer margem de dúvidas, ganho de forma perentória, mas também gostava mais uma vez de dizer, sem ter feito uma arbitragem, tendo feito uma arbitragem, digamos, razoável, houve falhas, nomeadamente em fora de jogo que foram assinalados, que podiam dar, ou que dariam praticamente golos ao Porto. E noutros jogos são fora de jogo que às vezes poderiam resolver, que o gol poderia não ter saído nas situações que saiu. Portanto, mais uma vez, poderiam influenciar o resultado. Não foi escandaloso, mas nunca se beneficiou o ataque, porque a regra diz para beneficiar o ataque e nunca se beneficiou. Foi mais um jogo em prejuízo. Também creio que há uma entrada excessiva do Danilo, creio que também poderia ter acumulado até o segundo cartão, se não estou em erro. Não sei se era o Danilo ou... Não, foi uma entrada do Rubem Neves, julgo eu. Uma entrada do Rubem Neves que foi a roçar ali um bocadinho agressivo. Pronto, levou o amarelo só, mas os fora de jogo creio que influenciaram muito mais. Portanto, foi mais um jogo também a manter a consistência do que vai ser este ano. E o Porto tem que esperar isso e tem que lutar, tem que ser agressivo e tem que fazer. Tem que saber contrariar isso, porque vai ser um fator evidente, porque a arbitragem é fraca e este ano está a ser exageradamente em prejuízo da nossa equipa. Gostava também já, mesmo para concluir, de reforçar um bocadinho aquilo que tu disseste. Aproveitar a paragem para acelerar rotinas de jogo e a qualidade do futebol praticado. Foi mais um Dragão autêntico. Subscrevam, comentem o momento da nossa equipa, digam-nos o que é que acham, façam sugestões, sugiram melhorias, sigam-nos também no Facebook, temos página de Facebook, entrem em contacto connosco. Foi um prazer, até à próxima.